Que música você queria que eu... Não sei, porque na outra você trouxe a capa do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon, e ficou boa aquela montagem. Nas imagens a gente pode ver o processo de fabricação de um gerador de uma turbina eólica. Então a gente pode ver o processo manual, onde eles estão enrolando, fazendo os enrolamentos do estator. Então a gente pode ver fios de cobre, né, de grosso calibre sendo enrolados. E são nesses enrolamentos de cobre que são induzidas as correntes elétricas da energia elétrica que é produzido numa turbina eólica. A gente pode observar também o processo de fabricação das sapatas polares. E essas sapatas polares vão no rotor do gerador. Essas sapatas são responsáveis por produzir o campo magnético que induzirá as correntes produzidas nos enrolamentos do estator. No nosso experimento, esse campo magnético vai ser produzido por um ímã permanente. E o experimento que a gente vai fazer agora, a seguir, é sobre a lei da indução de Faraday, que correlaciona exatamente o campo magnético e correntes elétricas induzidas. Então a gente vai ver isso na prática, como funciona. Então o que a gente tem aqui são uma série de experimentos que a gente vai fazer aqui com materiais bem simples. A gente tem o ímã, tá? Eu tenho 2 ímãs diferentes aqui, que eu vou usar em momentos diferentes. Eu tenho uma pilha, que vai ser um objeto que não está magnetizado, que a gente vai comparar também como um corpo. Eu tenho um tubo, né? um tubo de cobre, que é um material condutor. Eu tenho aqui um tubo de PVC, que a gente pode comparar. Eu tenho aqui uma placa de alumínio, tá? E também tem um potinho aqui que deve ajudar a gente um pouco na hora de fazer o experimento, de não perder o ímã. Eu tenho aqui o tubo de cobre e esse ímã. Esse é um ímã bem forte, um ímã de neodímio. E o que eu vou fazer aqui é jogar o ímã aqui dentro para a gente ver como ele cai, né? O tubo ele não está obstruído, né, de nenhuma forma, né? E você vê que o diâmetro do ímã ele é menor, né, do que... Então ele passa com bastante folga aqui. E se eu jogar ele aqui dentro, a gente percebe que ele demora bastante. Enroscou um pouquinho aqui, vou até virar o tubo do outro lado, tá? Para ficar bem evidente de novo como ele demora para cair. E isso não acontece se a gente for comparar então com a pilha. Quando eu jogo, né, a pilha passa como se fosse em queda livre, né? Vamos comparar então se eu tenho aqui agora o tubo de PVC, né? Vamos comparar então o que acontece e o ímã, tá? De novo, tem um diâmetro com bastante folga, ele também passa direto, tá? Mesma coisa quando eu tenho a pilha. Ela também passa direto. O que está acontecendo aqui então? O que a gente está vendo na prática aqui é a lei da indução de Faraday. Então, no momento em que eu aproximo o ímã, o que eu estou fazendo é aumentando a intensidade do campo magnético. Quando eu faço isso num sistema, né, num tubo que é condutor, essa variação de campo magnético induz uma corrente elétrica, né, que vai circular aqui no meu tubo, e essa corrente elétrica gera um campo que vai contra o campo em que eu estou introduzindo aqui. Então é como se fosse uma lei de ação e reação da natureza, né? Então essa corrente elétrica gera uma força de repulsão no ímã e é isso que segura a queda do ímã, tá certo? Então a gente tem aqui a junção de duas coisas, né? A gente tem o magnetismo do ímã e a gente tem a eletricidade do cobre, tá? Então, por isso que a gente, quando estuda esse tipo de fenômeno, a gente fala em eletromagnetismo. Qual é a conexão entre a energia mecânica e a energia elétrica, tá? Então, toda vez que eu repito o meu experimento, o que eu estou fazendo é, eu pego o meu ímã daqui de baixo, né,
e eu tenho que carregar ele aqui para cima de novo, tá? Então existe uma energia mecânica associada, né? Uma altura H, uma energia mecânica associada que é o meu NGH, tá? E que se eu não tenho tubo, se eu simplesmente solto, isso se transforma em energia cinética, tá? Isso não acontece quando o meu ímã cai por dentro do tubo. Ele chega bem lentamente na minha mão, então não chega com a mesma energia cinética. Há uma dissipação dessa energia ao longo do tubo. Essa dissipação ocorre devido à corrente elétrica, né? O cobre ele é um bom condutor, mas não é um condutor perfeito. Então existe a dissipação dessa energia. Mas também a gente tem, o que a gente observa é a transformação dessa energia mecânica em energia elétrica que por fim é dissipada. E é isso que acontece em Itaipu. A gente tem energia cinética, né, da água girando as turbinas, e isso, lá você tem um mecanismo que movimenta ímãs em relação a espiras de cobre, então você tem essa energia mecânica sendo transformada em energia elétrica. E aí é a essência da produção de energia elétrica que a gente tem em Itaipu. Tá? Se a gente tivesse aqui no caso um supercondutor, essa lei de ação e reação que a gente veria, ela seria perfeita. E aí o ímã nem cairia. Tá? A gente tem isso, esse efeito também é conhecido como efeito Meissner, né? Vocês podem ver, procurar na internet sobre o efeito Meissner, quando você vê um ímã flutuando, né? Normalmente você tem um material supercondutor e os materiais supercondutores eles têm esse estado normalmente em baixíssimas temperaturas, né? Então você tem aquele material tudo refrigerado, aquela névoazinha, e aí eles soltam o ímã em cima e ele fica flutuando. E o que a gente está vendo é basicamente esse efeito. Você joga um ímã no material supercondutor, ele gera correntes que reagem e por ele ser supercondutor, essa reação é perfeita. E aí o ímã flutua em cima. Como a energia nunca é dissipada, essas correntes sempre estão lá como uma reação ao campo magnético e ele fica flutuando. Essa dissipação ela pode ocorrer em qualquer material condutor. Basta ele ter elétrons livres, né, para movimentar as correntes elétricas que a gente pode ver esse efeito de dissipação. Tá? Então eu vou comparar aqui uma pilha e ver que, por exemplo, se eu colocar uma energia assim, né, uma energia mecânica, uma energia cinética, ele simplesmente vai embora. Tá? Não existe quase nenhuma dissipação. Se eu tento fazer a mesma coisa com esse ímã sobre essa superfície condutora, eu vejo que há uma tendência, o ímã logo para. E note que aqui eu tenho uma superfície condutora onde as correntes podem circular das mais variadas formas. E elas vão gerar de forma que os campos magnéticos gerados na placa vão reagir ao movimento do ímã e ele tende a dissipar essa energia cinética do ímã. De fato, existem freios de montanha-russa que são baseados nesse princípio. Ímãs que são aplicados em placas condutoras, né, dos vagões das montanhas-russas, que por esse mesmo efeito de ação e reação, tá, de correntes induzidas e a magnetização, acaba dissipando a energia cinética do vagão da montanha-russa e aí você tem um efeito de freamento. A gente pode perceber então várias instâncias aqui onde o efeito, né, a lei da indução de Faraday, ela é bastante evidente. Quando eu coloco no tubo, né, normalmente a gente chama de correntes induzidas, tá? É uma corrente, eu posso substituir esse tubo por um enrolamento de um fio de cobre, tá? E aí isso aqui vira praticamente a quintessência de um circuito elétrico. Então eu induzo correntes em um fio, em um caminho em que eu conheço bastante. Quando eu tenho uma situação de uma placa condutora, essas correntes, como eu disse, essas correntes estão livres para circular de qualquer forma, né? Se eu simplesmente aproximar aqui o meu ímã, tende a gerar correntes em forma de vórtices. Mas como é uma placa, eu não tenho muita forma de utilizar essa corrente. Então, por essa diferença de contexto,
quando eu induzo numa placa, tem um nome especial, a gente chama de correntes de Foucault, que na literatura em inglês eles chamam de eddy currents, né? Que tem gente que traduz como correntes de eddy, tá? Mas eddy no sentido de vórtices, de redemoinhos, tá? Isso é porque está num contexto que dificilmente eu vou utilizar essas correntes num circuito do ponto de vista prático, a não ser, como eu havia dito, para uma aplicação do tipo onde você quer de fato que a energia seja dissipada, que é o caso do freio da montanha-russa. Então, com um experimento simples aqui, a gente viu como observar, né, como uma forma evidente de observar a lei da emissão de Faraday na prática. Tem uma música, viu, Léo, que talvez os alunos vão lembrar de mim depois desse vídeo, que fala assim, a música é: só depois de muito tempo fui entender aquele homem. Não, espero que não. Acho que eles vão entender. Tá bem simples aqui.